Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Frank, sou sócio da FK Consulting. A gente acabou de sair de um cliente, acabamos na realidade de fechar um projeto, né? De uma empresa que estava buscando recuperação judicial. Então, e para nossa surpresa, né? Sempre tem aquelas dúvidas, pô, tô com algumas dívidas aqui. E no caso dele, ele estava com dívidas a vencer ainda. Ele achava que no fluxo dele ele não ia conseguir pagar daqui a 6 meses. Então ele já começou a estudar um pouquinho, falou assim, pô, o que pode ser feito? E já estava na cabeça dele, né? Consultando assim pela internet ou conversando com algumas pessoas sobre recuperação judicial. Então a gente conversou, entendeu um pouquinho, a gente vai fazer um diagnóstico dos contratos que ele tem, das garantias, como é que está o fluxo de caixa dele, como é que está a capacidade de pagamento, o negócio dele é sustentável ao longo dos anos, tem uma probabilidade de crescer o faturamento, ou a gente vai ter que de repente mudar os produtos e serviço dele, vai ter que fazer algum ajuste na companhia. Então a gente comentando toda essa análise, né, e todos os cases que a gente trabalhou, a gente viu que, opa, vamos segurar a onda um pouquinho, vamos olhar primeiro o cenário, o que a gente consegue tecnicamente entender. E eu acho que não é o caso ainda, né? E foi assim, eu tive que explicar dessa forma porque para ter recuperação judicial você tem que ter dívida, você tem que estar alinhado muitos outros requisitos, você tem que ter uma contabilidade também muito bem feita, você tem que ter os 3 últimos balanços, e toda uma série de documentos ali. Então a empresa precisa ainda se preparar, se arrumar ainda para poder ter o pedido aprovado, né? Porque você tem que atender os requisitos legais ali da lei de recuperação judicial. Enquanto isso a gente consegue, né? A gente falou para ele alguns cases, consegue fazer uma renegociação. A empresa preza por um bom nome, o dono ainda ele é muito ativo na área comercial, na área de compras, então isso favorece bastante. E a gente falou, olha, o primeiro cenário a gente não enxerga como RJ, você não tem dívida ainda vencida, tá? Vamos trabalhar numa recuperação extrajudicial. Quando eu falo extrajudicial, não é aquela que você tem que homologar, você tem que chamar os credores. É uma extrajudicial, a gente fala que é uma estruturação branca, tá? Então, ou seja, sem precisar ter um instrumento jurídico ali para poder forçar uma negociação ou chamar os credores. Aí é um trabalho multidisciplinar, chamas o jurídico da companhia ou especializado para poder ajudar na negociação, porque tem análise de contrato, tem toda uma série de estratégias e ações para poder trabalhar isso. Então a gente fechou, e eu estou compartilhando isso porque muitas das vezes o empresário acha que é RJ, ou ouve, né? Ou é assessorado, ou é mal assessorado, ou ouve que é melhor que aquilo. Então esse bate-papo, né, que foi através do Simula Recuperação